E a gente já começa falando aqui porque o Flamengo está novamente juntando os cacos de mais uma derrota impactante na temporada. Dessa vez, a derrota por 2-1 para o Fluminense e a chance de conquistar a Taça Guanabara. Com isso, a possível demissão de Vitor Pereira entra na pauta da cúpula rubro-negra. Nesta quinta-feira, teremos reavaliações do trabalho do português, mas a diretoria não deve demiti-lo, por enquanto. A falta de opções no mercado e o valor da multa rescisória, cerca de 15 milhões de reais, são obstáculos na hora da decisão final. As semifinais terminam em 10 dias e o clube não tem um interino. Olha que planejamento absurdo do Clube de Regatas do Flamengo não ter um interino para ser técnico em caso de demissão. Isso já vem de um longo tempo. Não tem um auxiliar permanente na comissão técnica. Não. Vitor Pereira, se for demitido hoje, leva toda a comissão técnica e não fica ninguém para a beira do campo. Talvez se colocasse o Felipe Luiz, seria até mais vantagem do que o Vitor Pereira, porque o Felipe Luiz conhece o elenco, tem lá a sua capacidade técnica, é muito inteligente, é um jogador muito inteligente, um dos mais inteligentes aí do futebol, mas o Flamengo não tem ninguém para tapar o buraco em caso de demissão de Vitor Pereira. A gente já viu esse filme antes, né? Com o Paulo Souza também não tinha. Vamos lá. Os números pelo Flamengo do Vitor Pereira. 14 jogos, 8 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. 59,5% de aproveitamento. O Vitor Pereira, com a derrota de ontem, superou o número de derrotas de Jorge Jesus em apenas 64 dias. O Jorge Jesus saiu do Flamengo com apenas 4 derrotas. Mais títulos do que derrotas. O Vitor Pereira, em 2 meses, já tem mais derrotas do que títulos. Aliás, até uma brincadeira falar de título com o Vitor Pereira, né? Porque ele, no futebol brasileiro, pelo Corinthians e Flamengo, juntando os dois clubes, perdeu Paulistão 2022, Libertadores 2022, Brasileirão 2022, Copa do Brasil 2022, Supercopa do Brasil 2023, Mundial de Clubes 2022, Recopa Sul-Americana 2023 e a Taça Guanabara. Acumulando insucessos, o Vitor Pereira pela sua passagem no país. O Flamengo até agora tem uma das piores temporadas da história com o português no comando. Chama a atenção a declaração de Everton Cebolinha ontem na Zona Mista, quando ele diz: a gente não sabia qual formação ele ia jogar, mas ele tem trabalhado todo mundo. Ele tem passado as ideias dele e a gente está convicto das ideias dele e a gente está tentando colocar em prática. Tá difícil, hein, Cebolinha? O Vitor Pereira também deu uma declaração ontem que chamou a atenção na coletiva de imprensa, quando ele disse: foi um segundo tempo onde não se jogou. A bola ficou muito tempo parada. Não me lembro, sinceramente, nem do jogo deles, nem do meu. Você não se lembra, ô Vitor Pereira, pelo show de lambanças que você fez com o time no segundo tempo, né? Você tirou o Gabigol para colocar o Mateusão, tirou a Arrascaeta para colocar o Vidal e tirou também o Igor Jesus para colocar o Ayrton Lucas. O Igor Jesus que vinha tomando conta do meio-campo do Flamengo. O Igor Jesus não deixou o Paulo Henrique Ganso respirar. E aí ele tirou o garoto para colocar aí o Ayrton Lucas. Pouco tempo depois, ele não colocou o Matheus Gonçalves e acabou colocando o Everton Ribeiro e nada mudou. Pelo contrário, o Fluminense cresceu e cresceu muito no jogo porque ele tomou um nó do Fernando Diniz. Bom, vamos falar aqui a situação do vice-futebol, porque uma parte na Gávea pensa em tirar o dirigente do clube, o vice de futebol Marcos Braz. Mas não é tão simples, pois uma saída do dirigente próximo das eleições criaria uma ruptura no grupo que dirige o Flamengo, ou seja, a situação, né? Todo o pessoal do Landim. Por isso, não está em cogitação no momento a demissão do Marcos Braz. A prioridade seria fazer com que o time jogue sob o comando de Vitor Pereira, mas por enquanto não conseguiu jogar. Ninguém entende nada. Faz lembrar muito o Paulo Souza. O Paulo Souza tentava passar para os jogadores e ninguém entendia nada. E dentro de campo era aquele tumulto. Agora, me causa estranheza essa informação que chega lá de dentro do Flamengo, aquilo que eu falei na minha live ontem. Dentro do Flamengo existem vários Flamengos. É o ego,
todo mundo quer mandar mais do que todo mundo, enfim. E eles já estão falando de eleição. Faltam 1 ano e meio para a eleição, gente. Vamos colocar os interesses de lado e vamos tocar o Flamengo da maneira como tem que ser. Porque é muita responsabilidade. Não dá para ficar pensando em eleição, em grupinhos políticos. Toda e qualquer decisão é sempre voltada para a política. É impressionante. Que se dane o resto. O principal é o Flamengo. O maior objetivo é o Flamengo. Tudo é o Flamengo. Vou falar aqui sobre o momento do técnico Vitor Pereira no Flamengo. Eu trouxe no meu último vídeo que a diretoria estava marcando uma reunião na Gávea para reavaliar o trabalho do treinador. E mudou muita coisa dos últimos dias. Uma pressão muito forte por parte da diretoria para cima do treinador português. Ele tinha um respaldo, mas os últimos acontecimentos, não apenas os resultados negativos, e isso inclui o trabalho, as escalações, as coletivas, o colocaram em uma situação muito delicada. O entendimento é que o português tem demonstrado ainda estar sem controle e perdeu tudo que disputou. Além disso, apresenta aí uma equipe com 0 padrão. As experiências e os erros de substituições contra o Fluminense foram determinantes para ligar o alerta da diretoria do Flamengo. E aí, nesse caso, nesse momento, caso não vença o campeonato estadual, o Vitor Pereira tem grandes chances de deixar o clube, de ser desligado. A informação do jornalista Vene Casagrande do SBT. Ele revelou que as chances são absurdas, segundo pessoas dentro do Flamengo. Mas não é algo conversado e decidido. É o andamento das conversas e o termômetro do trabalho do Vitor Pereira no dia a dia, que foi reavaliado recentemente. Por hora, segue, mas com muita pressão. E aí, pessoas envolvidas no dia a dia do Ninho do Urubu, né, que trabalham diretamente no Flamengo e observam o ambiente, essas pessoas relataram que os jogadores estão cabisbaixos e descontentes. Uma das pessoas chegou a falar até que os atletas têm se mostrado infelizes. O técnico Jorge Jesus voltou a ser assunto depois de mais uma derrota do Flamengo. O Mister teve um áudio vazado em que afirma estar em difícil adaptação no Fenerbahçe por conta do frio na Turquia e indica a saída em maio, quando acaba o seu contrato. O áudio foi cedido ao jornalista Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, que fez questão de colocar em sua live ontem, no pós-jogo, depois da derrota para o Fluminense. Aí no áudio, o Jorge Jesus fala o seguinte: aqui na Turquia é muito frio e tenho sofrido muito para me adaptar, mas tem que esperar até o mês de maio. Um abraço para ti e para todos, disse Jorge Jesus, informando que o contrato dele com o time turco termina em junho, porém, na Liga Turca termina em maio. Porém, a saída do Jorge Jesus pode ser antecipada em caso de eliminação agora na Europa League, né? Nesses 2 jogos aí contra o Sevilha. Eles estão se enfrentando, como eu disse, e o segundo jogo vai acontecer no próximo dia 16 de março na Turquia. Uma queda na Europa League poderia facilitar uma negociação para que o Jorge Jesus deixe o Fenerbahçe antes do fim da temporada. Caso o Jorge Jesus avance para a próxima fase da Europa League com o Fenerbahçe, dificilmente ele ouviria uma proposta de outro clube. Um outro ponto importante de uma possível negociação com o Flamengo, de repente, no futuro, isso aí pode acontecer e pode facilitar também a saída em caso de multa rescisória, né? Porque a multa do técnico português hoje, do Jorge Jesus, é menor a cada dia que passa, tendo em vista a proximidade com o fim do vínculo com o clube turco. Os valores exatos, porém, não foram revelados. E aí, o torcedor rubro-negro pediu muito, né? Falou muito o nome do Jorge Jesus ontem nas redes.